Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson e eu quero falar sobre uma realidade muito profunda do coração, quando aquilo que nós amamos é pervertido. O pecado não é apenas fazer algo errado. O pecado também distorce aquilo que Deus criou para ser bom. A Bíblia usa palavras como iniquidade, perversidade, injustiça para descrever essa ideia de algo torto, algo desviado, algo contorcido. Ou seja, não é apenas sair do caminho certo, mas começar a andar por um caminho deformado. Quando o livro de Provérbios fala dos caminhos tortuosos e do coração perverso, ele está mostrando que a maldade não aparece somente com atitudes externas, ela começa por dentro, no coração. Uma pessoa pode pegar algo bom, um desejo, uma emoção, uma relação, um prazer, uma ambição, e distorcer isso até se tornar algo impuro, egoísta e destrutivo. Nós podemos dizer assim: se o pecado é errar o alvo, iniquidade é entortar o alvo dentro do nosso coração. É quando a pessoa não apenas faz o errado, mas começa a reinterpretar o certo para justificar o erro. Ela diminui a gravidade do pecado, altera os padrões de Deus, se compara com os outros, cria desculpas e, com o tempo, pode até negar que existe um padrão moral. A Bíblia mostra que essa distorção afeta pensamentos, palavras e emoções e também ações. Judas fala de pessoas que pervertem a graça de Deus, transformando liberdade em libertinagem. Pedro fala daqueles que distorcem as Escrituras para a própria destruição. E no Antigo Testamento, distorcer a justiça, enganar os pobres ou agir com parcialidade também era visto como iniquidade. Então, a iniquidade é esse movimento do coração que entorta o que deveria ser reto. Mas a Bíblia também fala da iniquidade como corrupção. O pecado não apenas nos torna culpados, ele também nos suja. Ele pega aquilo que era puro e contamina. Quando Isaías se vê diante da santidade de Deus, ele diz: Eu sou um homem de lábios impuro. Ele percebe que o problema não é apenas legal, mas é interior. Ele precisa ser purificado. O Salmo 51 mostra isso com muita força. Depois do pecado com Betseba, Davi não pede apenas perdão, ele pede para ser lavado. Ele diz assim: Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele pede um coração puro. Isso mostra que Davi entendia duas dimensões do pecado: a culpa e a poluição. Ele sabia que havia ofendido a Deus, mas também sabia que algo dentro dele estava sujo, corrompido, estava contaminado. E essa é uma verdade importante. O pecado não é apenas uma dívida a ser perdoada, é uma sujeira a ser limpa. Muitas vezes nós queremos apenas nos livrar das consequências, mas Deus quer que tratar essa ferida na raiz. Nós queremos estar bem diante de Deus, mas também precisamos ser transformados por dentro. Quando nós falamos de desejos, nós precisamos entender que o desejo em si não é necessariamente pecado. Deus criou o ser humano com desejos. Nós desejamos comer, descansar, amar, trabalhar, rir, construir, crescer. E esses desejos podem ser bons. O problema começa quando eles saem do limite, quando são guiados por motivos errados, usados para fins errados, dirigido a pessoas erradas ou vivido em medidas erradas. O desejo de comer, por exemplo, é bom. A comida revela a bondade de Deus. O aroma, o sabor, o prazer de uma refeição, isso faz parte da criação. Mas esse desejo pode se tornar idolatria quando a comida deixa de ser sustento e vira fuga, excesso, compulsão, vaidade ou tentativa de preencher um vazio interior. O que era presente de Deus se torna senhor do nosso coração. O mesmo acontece com o desejo sexual. Deus criou a intimidade conjugal como algo santo, belo e exclusivo dentro do casamento. Mas esse dom pode ser tomado, distorcido e transformado em luxúria. O amor verdadeiro doa, espera, honra e conhece o outro. A luxúria toma, usa, consome e descarta. Ela não vê a pessoa como uma imagem de Deus, mas como um objeto de gratificação. A luxúria é uma fome do coração. E como toda fome desordenada, ela nunca se satisfaz. Quanto mais se alimenta, mais ela exige. Por isso, a perversão sexual, a pornografia, o adultério, a exploração e o uso do corpo o uso do corpo do outro revelam não a liberdade, mas revela a escravidão. O mundo muitas vezes chama isso de progresso, mas a verdade bíblica chama de prisão. E essa lógica não se aplica apenas à sexualidade. Todo desejo bom pode ser deformado. O desejo por relacionamento pode virar manipulação,
O desejo por trabalho pode virar ambição doentia. O desejo por reconhecimento pode virar vaidade. O desejo por segurança pode virar controle. O desejo por justiça pode virar vingança. O problema não é apenas o que fazemos, mas o que amamos de maneira desordenada. Jeremias disse que o coração é enganoso. Isso significa que muitas vezes não conseguimos enxergar com clareza o que está acontecendo dentro de nós. Nós podemos chamar covardia de humildade, podemos chamar fofoca de pedido de oração, podemos chamar omissão de mansidão, podemos chamar controle de cuidado. O coração humano tem uma habilidade assustadora de criar justificativas para desejos tortos. Por isso, quando a Bíblia fala de desejo, ela está falando também de amor. O que nós desejamos revela o que nós amamos, e o que amamos revela o que adoramos. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro é aquilo que ocupa o nosso pensamento, prende nossas emoções, consome nossa energia e orienta nossas decisões. Todos nós temos tesouros. A pergunta é: o nosso tesouro é Deus ou algum falso Deus? Pode ser o dinheiro, a aparência, o prazer, a aprovação, o poder, o conforto, a reputação, o relacionamento, o controle ou o sucesso. Aquilo que mais tememos perder geralmente revela aquilo que mais amamos. Aquilo pelo qual sacrificamos tudo mostra que realmente governa o nosso coração. Agostinho confessou que, em certo momento, amava o próprio erro. Ele não queria apenas o prazer que o pecado prometia, ele amava a rebeldia em si mesmo. Isso mostra que, como o coração pode ficar torcido. Às vezes não queremos ser libertos imediatamente porque ainda gostamos do pecado. Agostinho chegou a orar pedindo pureza, mas não ainda, porque temia que Deus o libertasse antes que ele tivesse disposto a abandonar os seus desejos impróprios. Essa é uma imagem muito real do coração humano. Muitas vezes nós sabemos que algo é errado, sabemos que aquilo vai nos destruir, sabemos que Deus reprova, mas ainda assim continuamos porque nós queremos. Não é falta de informação, é um amor desordenado. A mente encontra argumentos para defender o que o coração deseja. Eva viu que o fruto era agradável, desejável, bom aos olhos. Ela desejou, tomou e comeu. Davi viu Betseba, desejou, mandou chamar e a tomou. O padrão é semelhante. O desejo desordenado olha, justifica, alcança e consome. Quando o coração quer muito alguma coisa, a mão se estende antes mesmo que a consciência termine de falar. Por isso, a disciplina espiritual é tão necessária. Não basta saber o certo, precisamos amar o certo. Não basta conhecer o mandamento, precisamos ter o coração reordenado por Deus. Porque se os nossos desejos não forem tratados, eles atropelam a razão, a prudência e até mesmo a fé. A iniquidade também aparece nos sentimentos. O coração sente raiva, alegria, tristeza, inveja, medo, vergonha e desejo. Mas nossas emoções também podem ser tortas. Às vezes sentimos raiva quando deveríamos ter misericórdia. Às vezes sentimos alegria com o fracasso de alguém. E às vezes sentimos vergonha do que é santo e orgulho do que é vergonhoso. Paulo diz que alguns se gloriam na própria vergonha. Isso acontece quando o senso moral está tão deformado que a pessoa celebra aquilo que deveria lamentar. O coração passa a chamar trevas de luz, a impureza de liberdade, o egoísmo de autenticidade, e a rebeldia de coragem. As emoções revelam nossos falsos amores. Quando algo ameaça o ídolo do nosso coração, reagimos com fúria. Se o nosso Deus é o dinheiro, ficamos desesperados quando perdemos o lucro. Se o nosso Deus é a reputação, ficamos destruídos diante de críticas. Se o nosso Deus é o prazer, qualquer limite parece opressão. Se o nosso Deus é controle, qualquer frustração virá ameaça. É por isso que a Bíblia mostra pessoas reagindo violentamente quando seus interesses são expostos. Paulo e Silas libertaram uma jovem da escravidão espiritual, mas os homens que lucravam com ela ficaram furiosos porque perderam dinheiro. A luz revelou as trevas e as trevas reagiram com violência. O coração idólatra não aceita perder o seu objetivo de adoração ou seu objeto de adoração. No fim, nossos desejos iníquos estão ligados à mente e à vontade. Um coração entregue ao pecado não consegue julgar corretamente. Romanos 1 mostra isso. Quando o ser humano troca a glória de Deus por ídolos, a sua mente ela se obscurece, o seu raciocínio se torna fútil e os seus desejos se tornam degradantes.
O problema começa no culto do coração e se espalha para o pensamento, para as escolhas e para o comportamento. Portanto, a grande pergunta não é apenas o que eu fiz. A pergunta mais profunda é o que eu amo, o que governa o meu coração, o que eu desejo tanto que eu estou disposto a desobedecer a Deus para conseguir. E essa pergunta revela a raiz da iniquidade. A esperança cristã é que Deus não apenas perdoa pecadores, ele purifica corações. Cristo não veio apenas cancelar nossa culpa, mas também nos lavar da nossa corrupção. Precisamos mais do que uma instrução moral, nós precisamos de redenção, purificação e de renovação. O coração torto precisa ser endireitado. O desejo impuro precisa ser purificado. O amor desordenado precisa ser reorganizado. E isso só acontece quando Deus ocupa novamente o lugar central, quando Cristo se torna o nosso maior tesouro e os outros desejos voltam ao seu devido lugar. Então, a mensagem é esta: cuidado com aquilo que você ama de maneira absoluta. Todo desejo bom pode se tornar destrutivo quando ocupa o lugar de Deus. Mas quando o coração é lavado, purificado e reordenado pela graça, aquilo que estava torto pode ser endireitado. A iniquidade distorce o amor, mas a graça, ela restaura o coração. Jesus abençoe o seu coração.